Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai estudar sobre a Macedônia. Bom, depois dos conflitos entre os próprios gregos, a Península Balcânica passou por várias transformações, entre elas a ascensão dos povos que estavam ao norte da península, que eram os macedônicos. Aí eu fiz de novo aquele esqueminha para vocês, para vocês acompanharem aí ao longo da aula. Então, a formação do Império Macedônico, que durou de 334 a.C. a 323 a.C., ela começa com esse enfraquecimento das polis, ou seja, das cidades-estado gregas. Então, em 336, quando o Filipe II, que era o pai do Alexandre o Grande, morre, ele tem a ascensão ao trono. E ele só tinha 20 anos nessa época. Então, ele era muito jovem, mas ele já tinha noções políticas e ele consegue expandir o Império Macedônico. Realizações importantes, que vocês têm que lembrar do Alexandre o Grande é que, assim como o pai dele, o Filipe II, ele não tinha interesses de destruir a cultura alheia. Muito pelo contrário, ele queria aprender com essa cultura e os locais pelos quais ele passava, ele transformava o lugar em centros até de pesquisa para os povos que ficavam lá dominando. Não é que não era sem violência, ele não era o cara bonzinho muito antes, pelo contrário, ele era um conquistador, mas ele não tinha o interesse de destruir a cultura dos outros, mas sim aprender com ela e tentar fazer acordos para que os povos locais se revoltassem o mínimo possível. Então, gente, eu separei para vocês aqui alguns tópicos sobre a Macedônia. Nas dominações, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, ele passou pela Ásia Menor, onde seria hoje a região da Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito e a Índia. Então, a extensão do Império Macedônico, ela só é menor do que a do Império Romano e do Império Mongol. Vocês veem que, politicamente, ele tentava diplomacia com os povos. Toda vez que falar diplomacia, quer dizer tentar entrar em acordo, tá? Diplomacia tem mais a ver com a conversa, com o acordo, do que com o próprio conflito. O que ele fez com a estrutura deixada pelo pai foi aumentar o exército. Então, cada vez mais, ele tentava manter o poderio através do exército. Politicamente, ele teve alguns modelos políticos que ele seguiu, Entre eles, o de satrapias, que eram governos locais dos persas. Então, ele não teve um modelo único de política. Alexandre Magno, ele vai conquistando os lugares e, através da diplomacia, ele até permite que alguns governantes locais eles continuem no poder, mas sob domínio dos macedônicos, que também iriam administrar os lugares. A economia era basicamente o comércio. Ele comercializava não só os produtos locais, mas ele também levava produtos de um lugar para o outro. E a cultura era muito baseada na cultura dos gregos, porque os macedônicos eram gregos, mas não eram reconhecidos assim pelos helenos, que era como os gregos se conheciam, Só para vocês terem noção, o Alexandre o Grande, ele é contemporâneo do Aristóteles. Aristóteles, inclusive, o filósofo, foi mentor, ou seja, professor de Alexandre Magno. Então, esse gosto, essa preferência por manter aí a questão cultural dos povos vem muito também pela referência filosófica que ele teve com o próprio Aristóteles. Para finalizar, vocês veem que tanto a questão da difusão da filosofia e da medicina nos locais conquistados, quanto a predileção por manter a literatura dos lugares, era uma das prioridades de Alexandre Magno. O que ele fez com relação à arquitetura das cidades, de deixá-las grandiosas, assim como as cidades gregas, ele transfere para lugares como o Egito. E ele coloca o nome de uma das principais cidades dominadas no Egito de Alexandria. E na Alexandria tinha uma grande biblioteca organizada por Alexandre Magno, que tinha não só papiros e escritos gregos, mas escritos de vários povos do Oriente, que ele concentrou nessa biblioteca. Para finalizar aqui,
Tem uma informação importante que Alexandre Magno ele incentivou a miscigenação, então ele acreditava que os povos, sim, eles tinham que se misturar entre si, né, porque uma cultura agregaria a outra. Alexandre Magno morreu jovem, ele morreu em 323 a.C., possivelmente de tifo, que é uma doença bacteriana que, se não tiver os antibióticos corretos no tempo certo, o que era difícil porque ele viajava muito de um lugar para o outro, não conseguia a cura. E foi o caso, né? Acredita-se que ele morreu mesmo de tifo. É interessante vocês entenderem que todos esses lugares, Egito, Índia, os próprios locais na Europa e na chamada Ásia Menor, que ele dominou, ficaram sob domínio dos governantes locais, inclusive os próprios governantes macedônicos. Só que depois da morte de Carlos Magno, eles não conseguiram, primeiro, definir um líder único, porque como o Carlos Magno morreu jovem, ele não tinha descendentes, e pela questão de disputas de poder. Então, as brigas entre os próprios governantes macedônicos, sem Alexandre Magno ter deixado herdeiros aí para o trono, fizeram com que o Império Macedônico se separasse e tivesse essas subdivisões. Então, em cada local tinha ainda macedônicos governando, mas não de forma única e não de forma a manter o império iniciado por Filipe II e continuado por Alexandre Magno. Até a próxima aula. Tchau, tchau!